Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus abençoe a vida dos irmãos, amém? Hoje eu gostaria de fazer uma coisa diferente com vocês, amém? Vou passar a minha Bíblia ilustrada e explicar o que eu entendo, né, dessa historinha, né? Então, que Deus abençoe a todos, que o Senhor venha dar compreensão e sabedoria a todos, amém? Gênesis 37. José era um amado filho de Jacó. Embora José tivesse mais 11 irmãos, ele era o preferido de Jacó, o que deixava os outros irmãos revoltados e enciumados. Com a idade de 17 anos, José cuidava das ovelhas de seu pai, na companhia dos outros irmãos, quando dormia. José tinha muitos sonhos e os contava para seus irmãos. José disse certa vez: "Um dia sonhei que amarrávamos feixes no campo. De repente, meu feixe ficou em pé e os de vocês se inclinaram." Seus irmãos disseram: "Você acha que vai reinar sobre nós?" A raiva de seus irmãos crescia cada vez mais. Um dia, os irmãos decidiram se livrar de José. Primeiro, levaram-no para bem longe do lugar onde sempre reunia as ovelhas para pastar. Tiraram dele a túnica colorida que Jacó tinha lhe dado de presente e depois jogaram-no em um poço vazio. Eles o deixariam por lá, mas então apareceu um mercador de escravos e resolveram tirá-lo do poço e vendê-lo como escravo. Logo em seguida, os irmãos de José pegaram sua túnica, mataram um bode e a molharam no sangue do animal. Levaram a túnica para o seu pai. Jacó pensasse que um animal selvagem havia devorado José. Gênesis 39. José foi levado para o Egito pelos mercadores de escravo. Lá Potifar, comandante da guarda do faraó, comprou por 20 moedas de prata. José tornou-se mordomo da casa de Potifar. Potifar tinha uma mulher má que enganava seu marido. Ela sentiu-se atraída por José, que era jovem e belo, e então tentou seduzi-lo. Como José recusou, a mulher de Potifar vingou-se, acusando injustamente José. Potifar, irado, mandou-o para a prisão. Na prisão, José, que havia recebido de Deus o dom de interpretações, revelou o significado do sonho do copeiro do rei, dizendo a ele que seria libertado, o que realmente aconteceu. Gênesis 40. Dias depois, o faraó teve um sonho que ninguém soube interpretar. O copeiro lembrou-se de José e o faraó mandou buscá-lo. Gênesis 41. Quando José chegou, o faraó disse-lhe: "Soube que você tem sabedoria para interpretar sonhos. Então diga-me o que significa. Sonhei que subiam do Nilo 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, que devoravam as gordas. Depois vi 7 espigas de trigo, bem cheias. Logo surgiram 7 espigas secas e feias, que devoraram as cheias." Deus revelou para José o significado. José disse: "Deus mostrou ao faraó o que acontecerá nessa terra. 7 vacas gordas e 7 espigas cheias serão 7 anos de fartura que virão sucedidos por 7 anos de fome, representados pelas 7 vacas magras e 7 espigas secas." Amém? O faraó então perguntou: "O que devo fazer?" José respondeu: "O faraó deve escolher um homem sábio que administre a provisão dos anos de fartura das colheitas do seu reino, para que possam abastecer-se nos anos de fome." O faraó apreciou demais as palavras de José e declarou: "Já escolhi esse homem para você, José." E ordenou que o vestisse com vestes reais e colocou no dedo de José o anel real. Amém? Assim, José tornou-se vice-rei do Egito. Nos anos de fartura, mandou construir enormes celeiros para guardar boa parte da colheita. E quando vieram os anos de fome, abriu os celeiros para comercializar com todas as nações. A notícia da venda do trigo no Egito atraiu os irmãos de José, que foram para lá a fim de comprá-lo. Não reconheceram José quando viram, inclinaram-se e o reverenciaram como vice-rei que era. Gênesis 41, 38. Olha, os feixes, o sonho dos feixes, amém? Quando José os viu, logo reconheceu todos. Depois de testá-lo com duras provas, fazendo-os temer pela própria vida e achar que tudo era castigo de Deus pela maldade que praticaram com teu irmão José, revelou-se a ele. Então seus irmãos pediram-lhe perdão e o abraçaram,
Levaram depois o velho Jacó para rever o filho que julgava morto. Assim foi a vida de José, um homem que, guiado por Deus, triunfou. Então, o que eu gostaria de falar com os meus irmãos, para vocês nunca desistir dos sonhos que Deus colocou no coração de vocês, para vocês nunca olhar nem para a direita nem para a esquerda, amém? Se o Senhor te deu sonhos, lute, vá atrás, porque Deus é contigo, amém? Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez a ti. E sempre vai ter alguém dizendo que você não é capaz, sempre vai ter alguém na tua vida dizendo para você desistir desses sonhos que são grandes demais para você. Amém? Mas maior do que esses sonhos ainda é o Deus que pode cumprir na tua vida. Então, que Deus abençoe a todos. Amém?